o Galácticos encerra 2023 como vice-campeão da segunda divisão de futebol amador de Extrema, já pensando nos preparativos para os próximos desafios que terá de enfrentar em campo no ano que vem, em seu retorno à primeira divisão do Campeonato de Futebol Municipal Amador de Extrema. Então vamos falar hoje sobre esporte amador com o dirigente esportivo Wilton de Alcântara Henriques. Então fique ligado, eu sou o Léo Demeter e este é mais um Câmara Entrevista. O futebol é paixão nacional e vem ganhando cada vez mais popularidade. Envolve amigos, família e comunidades inteiras. É uma prática que revive e descobre valores, promove o papel de integração social, na promoção da qualidade de vida, da confraternização. Em Extrema, os campeonatos municipais tornaram-se uma grande oportunidade no cenário esportivo. Quem conta pra gente sobre o crescimento alcançado no esporte amador e sobre o Galácticos é o dirigente do time, Wilton Alcântara. Aos 27 anos, nascido em São Paulo, capital, ele veio para a Extrema ainda criança e hoje é comerciante no ramo de alimentos. Dirige a equipe do Galácticos e trabalha para que o esporte amador conquiste maior reconhecimento. Bem, seja bem-vindo, Wilton. Tudo bem Olá, contigo? Léo. Tudo bem, amigos ligados na TV Câmara. Obrigado pela presença aqui no Câmara Entrevista. E eu queria começar o nosso bate-papo aqui, Wilton, perguntando: você nasceu em Extrema, veio para cá ainda criança, não é? E conta pra gente aqui no nosso bate-papo, como é que foi a sua história e a sua relação com Extrema? Extrema foi assim, o meu pai trabalhava na Canaã em São Paulo e a empresa adquiriu o galpão para cá e fez a transferência para Extrema. E eu vim pequeno para cá, com 3 meses de idade eu já estava aqui em Extrema. Eu me considero extremense, né? Porque desde os 3 meses eu praticamente vivi minha vida inteira aqui em Extrema. Nascido e criado aqui na cidade. Tá. E hoje, Wilton, você dirige a equipe do Galácticos, né? Conta pra gente como é que é esse trabalho. Desde quando você atua à frente do time e como é que surgiu o interesse pelo futebol amador aqui no município? O Galácticos, na verdade, ele foi um amor assim que a gente adquiriu dentro da escola, né? A gente disputando os campeonatos pela escola, junto com o Luiz, que hoje é professor da escolinha amadora aqui de Extrema. A gente montou um time dentro da escola para a gente disputar o Geng, pré-Geng, a gente foi disputar esses campeonatos e a gente foi campeão. Nisso a gente sentiu um amor pelo futebol dentro da escola, falando assim, não, a gente pode construir um time para disputar aqui em Extrema. A gente tinha já, o meu irmão, ele já tinha o time dele aqui em Extrema, eu falei, vou montar um time também pra gente brincar. No começo a gente ia jogar só amistosos. E nisso a gente foi ganhando os amistosos, ganhando aquela paixão, aquela vontade de disputar um campeonato, e a gente acabou entrando no campeonato. Pré-Geng e Geng que você fala são campeonatos regionais, né? Regionais das escolas aqui da cidade. Entendi. E antes, você já tinha algum envolvimento com o futebol, Wilton? Tinha sim. Eu joguei, né, pelo Mantiqueira e pelo Unidos do Esporte, que é o time do meu irmão, né? Levei o Unidos na época que o Unidos subiu para a primeira divisão. Eu fazia parte do grupo de atleta da equipe. Tá. Vou falar um pouquinho sobre o Galácticos. Conta um pouco da história da fundação do time e como é que surgiu o time. Quando que ele foi fundado, Wilton? O Galácticos ele foi fundado em agosto de 2016. Foi através de uma conversa com os amigos de escola, a gente conversando. Eles jogavam já em outras equipes, porém eles não tinham grande aproveitamento lá, eles não tinham grandes chances para jogar, por ser alguns muitos novos. E a gente conversou, vamos montar um time pra gente? E aí a gente fundou o time e veio os jogadores de outras equipes, veio jogadores do Olímpico, da Roseira, da Mantiqueira. Outros times do município, né? Outros times do município. Os jogadores que eram jovens na época e não estava sendo aproveitado na equipe, porque já tinha o seu elenco. E aí eu falei, gente, a gente juntou os melhores jogadores jovens da cidade. E daí surgiu o nome Galácticos. Vamos formar o time. Vamos formar um time. Saiu o Galácticos através do Real Madrid. Quando o Real Madrid tinha aquela equipe Galácticos, só de jogadores bons, por isso o nome Galácticos. Bacana. O Galácticos ele é o atual vice-campeão da segunda divisão do futebol amador aqui de Extrema. É uma conquista que garantiu ao time o primeiro acesso
ao acesso à primeira divisão do Campeonato Municipal. Conta pra gente um pouco, Wilton, a campanha que o time realizou esse ano. Esse ano foi um ano meio que complicado, né? A gente veio jogando Copa das Homenagens, a gente era um dos favoritos do nosso grupo, fomos vice-campeão da Copa das Homenagens. Acabando a Copa das Homenagens, muitos atletas saíram da equipe, foram para time da primeira divisão, falou, eu quero jogar primeira divisão, e foram, e a gente ficou praticamente com 5 a 6 jogadores só na nossa base. E aí 2 meses antes do campeonato, a gente montou a nossa equipe, através de convite de amigos, e a gente foi montando o grupo. Então a gente teve 4 amistosos antes da segunda divisão, e a gente foi acertando o time durante a competição. A gente foi montando esse time durante a competição. Né? Bacana. Outra conquista importante também foi o acesso à primeira divisão, né, Wilton? Fala pra gente dessa conquista tão importante. E como que devem ser os preparativos para a primeira divisão de 2024? O acesso foi o ponto-chave, né? Acho que todo time que disputa uma divisão inferior da primeira, a busca dele é sempre o acesso, né? A gente estava fazendo a campanha, brigamos para ficar em primeiro do nosso grupo, para isso mesmo, para a gente tentar subir, ter esse acesso. Foi um jogo muito difícil, o jogo do acesso, que foi contra o time do Tiradentes. A gente estava com 1-0 ao placar. No último lance de jogo, a gente tomou o gol do empate. Ixi, aí complicou. Foi no último lance, num chute de fora da área, como diz na linguagem do futebol, um pombo sem asa. A bola entrou e a gente foi para a disputa de pênalti e conseguimos acesso na disputa. Então foi assim, foi o jogo mais importante. A final foi o mais importante, mas foi o jogo que decretou o acesso da nossa equipe, né, pela segunda vez à primeira divisão. E foi aquela festa toda da equipe. E para a primeira divisão a gente estamos planejando a base de jogador, a gente vai manter a base. Alguns jogadores a gente vem observando dentro da cidade para a gente tentar trazer para o nosso elenco. Muda um pouco o pensamento, porque a primeira divisão já é uma divisão mais competitiva. É a primeira vez que vocês conquistam a primeira divisão? Não, é a segunda vez que a gente consegue esse acesso já. Tá. E fala um pouquinho para mim, Wilton, quais foram os outros títulos que vocês já conquistaram? E quais que vocês consideram os mais importantes na história do Galácticos? O mais importante para a gente é a Copa das Homenagens. A gente tem o título da Copa das Homenagens em 2019. A gente foi campeão da Copa das Homenagens. Foi lá no campo do Tenentes. A gente foi campeão. A gente tem vários títulos em Itapeva, fora da cidade. Dentro da cidade a gente tem vaga de acesso. A gente foi, junto com o Agenor, um dos únicos times que conseguiu o acesso da terceira para a segunda, da segunda para a primeira. O base, a gente, o Agenor, a gente conseguiu isso. Foi os times que conseguiu esses acessos rápido, né? A gente ficou a terceira divisão em terceiro lugar. Na segunda divisão, quando a gente subiu pela primeira vez, a gente ficou em quarto lugar. E a primeira divisão foi um campeonato muito complicado, muito pegado. Se você não tiver uma estrutura, a gente foi rebaixado. Aí por isso que agora a gente vai subir novamente para ter uma estrutura, organizar bem a equipe para a gente permanecer nela. Sempre galgando posições melhores, né, Wilton? Isso, sempre buscar a elite, né? Ficar entre os top. Quero saber um pouquinho sobre o Galácticos. Como é que é formado o time e como é que é feita a seleção dos jogadores? Então, o Galácticos, na verdade, hoje a gente tem a parceria da ADER com o Repasse, mas o Galácticos é um dos poucos times que não traz jogador de fora do município. A gente traz um ou outro e acaba com que a gente não tem investimento de atletas. A gente procura ter uma base fundamental dentro da nossa cidade. Então, sempre por indicação de amigos, pessoas que trabalham junto, pessoas próximas, que a gente vai montando o nosso grupo, né? Tanto que agora para a primeira divisão, já próprios jogadores que estão no nosso grupo de elenco, que já vem falando, vamos trazer ciclano, vamos trazer fulano, vai agregar para a nossa equipe. Então, sempre essa troca de conversa entre a gente mesmo. Bacana. Ô Wilton, quando e onde acontecem os treinos de vocês? Você tem algum lugar específico para se reunir e treinar? Na verdade, não. A equipe amadora da cidade é formada mais por jogadores que trabalham em indústria. Tem uma outra ocupação, né? Tem outras ocupações e acaba não tendo treinamento. Alguns atletas se preparam fazendo um crossfit, fazendo
uma academia, Uma outra atividade correndo, física. fazendo outra atividade física para jogar bem no domingo. Mas geralmente não tem treino, não. Vocês não têm uma frequência? Não, nos mata-mata, a nossa equipe se reuniu lá no campo do Josman durante a semana, 2, 3 vezes. Josman fica na zona rural aqui do município. Isso, na zona rural aqui de Extrema. E a gente jogou lá no campo 3 vezes por semana, lá um treinamento físico, tático, mas foi mais na etapa mata-mata, que os caras já estavam meio que preparando para a gente poder treinar. Bacana, Wilton. Fala uma coisa, como é comum em muitos times, vocês costumam realizar alguma atividade social junto à comunidade do bairro? Ó, a gente faz algumas ações, participa, mas sempre envolve quase todas as equipes. A gente faz torneios beneficentes, festival, para arrecadar algumas coisas. Eu ajudo muito o pessoal da Roseira, lá do Zóio, do time da Roseira, faz os campeonatos, faz os torneios, a gente faz. Esses tempos atrás a gente fez um festival na Mantiqueira de Dias Crianças junto com o time da Mantiqueira. Então é sempre um time ajudando o outro nessa parte. Promovendo o social. As equipes muito unidas nessa parte. Bacana. Ô Wilton, deixa eu te perguntar uma coisa curiosa. E quais são os maiores desafios para fomentar e desenvolver o esporte atualmente aqui? Hoje em Extrema a gente tem uns desafios muito grandes, né? É igual a gente fala, conforme vai passando o tempo, a competitividade fica muito grande na nossa cidade. Então a gente tem muitas equipes qualificadas, muita equipe que tem muito patrocínio, que tem dinheiro em caixa, que consegue trazer os melhores jogadores. E hoje tem mais de 50 equipes na cidade. Então, por exemplo, se tem um jogador que se destaca, é muita gente querendo esse jogador, de olho muita no cara, gente né? de olho. Então ele complica. Então a gente do Galácticos, a gente tenta dar o melhor ambiente para os jogadores, uniforme novo, levar um alimento para eles ali no vestiário, dar um suporte extra-campo, que é as condições que a gente consegue dar. Mas a gente tem a ajuda da ADER, que é o repasse, que vem para as equipes, mas a gente tem muita coisa. Tem a lavagem de uniforme, um jogo que às vezes é fora, que é na zona rural, um pouco longe, a gente gasta com combustível dos times, a gente gasta com uma alimentação, um salgado após o jogo, um refrigerante. Então, assim, tem um custo muito alto. E graças a Deus tem alguns patrocinadores que ajudam, que incentivam o esporte. Isso é fundamental hoje. Você falou sobre incentivo, uma coisa importante. A gente está chegando aqui ao nosso final do bate-papo. E antes de encerrar a nossa conversa aqui, Wilton, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse sentimento do futebol que desperta nas pessoas. Como é que você analisa isso? O futebol é algo... uma paixão nacional. É uma paixão nacional e outra, é um ato de tirar também a nossa juventude, mudar, trazer eles para praticar um esporte, para ocupar a cabeça. Então o futebol, assim, ele reúne todas as classes, todas as raças, tudo. Todo mundo que ama o futebol, que está na beira do campo, aquela sensação do gol, você tá ali dentro do campo e saiu um gol, você começa a abraçar o pessoal, você começa a vibrar junto, né? confraternizar. A gente tem que evitar atitudes de violência dentro dos estádios, brigas, essas coisas que não tem necessidade dentro do esporte. O bacana é que o esporte ele reúne muita família também, né? Na beira do campo, né? Você vê igual a final nossa lá, tava de um lado a torcida do Atlético Pernambucano, do outro a nossa, tava o pessoal com a família, tava ali na hora da vibração, a torcida uma gritando mais alto que a outra, uma tentando fazer, a nossa torcida ali, minha mãe tava lá, entendeu? O pessoal tava lá, tudo com bexiga, tudo, isso é muito legal. Bacana. Acabou o jogo, infelizmente a gente não conseguiu a vitória, vida que segue, mas não teve uma briga, não teve nada generalizado ali, isso é fundamental para o nosso esporte. Bacana, Wilton. Então é isso. Conversamos com o dirigente esportivo do time Galácticos, que disputou a 2ª divisão do Campeonato Municipal, Wilton de Alcântara Henriques. Wilton, muito obrigado pela sua presença aqui no Câmara de Entrevista com a gente. Obrigado, Léo, estou à disposição. Bacana. E obrigado também a você que acompanhou mais um programa aqui conosco. Até o próximo. Um abraço. Tchau.